Estamos aqui com o curso de arbitragem desenvolvido para mostrar aos nossos alunos como é que funciona o curso. E essa é a nossa primeira aula, inclusive com a intenção de mostrar algumas situações que acontecem na partida de xadrez, de forma geral. Para conversar com a gente sobre nessa primeira aula e sobre essas regras do xadrez, nós estamos recebendo o árbitro internacional Elcio Mourão. Olá, Elcio, seja bem-vindo. Olá, Ricardo, Pedrão, legal a ideia. Estou muito honrado de receber esse convite aí, de poder participar e mais uma vez somar aí o xadrez com o xadrez da Federação Mineira. Isso Elcio, aí. nós vamos abusar um pouquinho da sua experiência como árbitro de xadrez, que são muitos e muitos anos, e vários torneios muito importantes, porque a gente quer mostrar para o nosso aluno, para as pessoas que participam do nosso curso de arbitragem, sobre as regras do xadrez. Essas normas gerais que foram regulamentadas pela Federação Internacional de Xadrez. A intenção, o objetivo, né, a intenção de tudo isso, né, dessa lei geral do xadrez é organizar os torneios, organizar os jogos. Então, nós selecionamos aqui, Elcio, algumas perguntas para que você pudesse explanar aos nossos alunos essas questões. Vamos começar, então, te perguntando sobre as irregularidades e algumas situações que podem ocorrer durante as partidas. A primeira delas é sobre o restabelecimento das peças à posição anterior à irregularidade. Explica para nós um pouquinho sobre isso, por favor. Então, nessa situação, existe três tipos de regra. Porque a regra para blitz rápido é uma, nesse tipo de problema, e para o xadrez pensado é outro tipo de regra que o árbitro tem que agir. Então, é importante que o árbitro que está começando saber diferenciar os três ritmos do xadrez, que nós vamos falar mais à frente, para poder, em cima dessa situação, ter a atitude para agir de acordo com o problema ocorrido. Então, vamos lá. No xadrez pensado, de certa forma, fica um pouco mais fácil, porque o jogador é obrigado a anotar na sua planilha os lances do oponente e seus lances. Então, isso é uma forma que fica registrado o histórico da partida, né? Então, se o jogador faz uma irregularidade num determinado parte da partida ou no momento da partida, a regra diz que tem que ser voltada à posição original, à posição correta até onde foi cometido o erro. E em cima dali procede. Com a planilha, o árbitro tem esse controle e tem como rever e voltar até a posição anterior ao erro, né? No caso, o jogador que comete esse erro, ele é penalizado com 2 minutos, né? Não é retirado, é acrescentado para o oponente 2 minutos, e a partir dali a partida prossegue. Muito bem. Agora, no xadrez blitz rápido, como não é obrigatório a anotação, e os jogadores não fazem uso dessa anotação, fica um pouco mais difícil para o árbitro tomar o acerto da partida. Se o árbitro está vendo, o árbitro deve intervir e deve interferir no momento em que houve o erro da jogada. Tá? Agora, se não houve, tem que haver um bom senso dos jogadores para voltar na posição. Tá? E se não consegue estabelecer onde foi o erro, a partida deve prosseguir daquele momento. É isso que acontece nessas duas situações. Entendeu, Ricardo? Não, perfeito. Bom, agora a gente ainda conversando sobre essas irregularidades, eu queria falar, né, queria que você falasse, na verdade, para nós, sobre essa posição inicial das peças de forma incorreta, ou seja, aquela partida que começa, às vezes, com o cavalo trocado pelo bispo, dama trocada pelo rei, aquelas situações. Como é o que pode ser feito quando acontece isso, Elcio? É sempre importante o árbitro, antes de começar a rodada, né, as partidas, ele observar os tabuleiros. Quando o torneio, a organização cede material e o material fica fixo na mesa, né, que eu digo as peças, os árbitros já deixam arrumado
de forma correta. Porque às vezes o jogador termina a partida e de forma rápida ele arruma, né, as peças e às vezes até troca as cores de posição e até faz troca. O erro maior acontece normalmente entre o rei e a dama, né? Essa troca é mais constante. Então, a regra diz o seguinte, que até o décimo lance, o jogador pode corrigir. Depois disso, o jogador não pode corrigir. No caso do rei e da dama, o jogador perde até o direito de fazer o roque, sabe? Ele não tem mais o direito de fazer o roque. Então, até o décimo lance, o jogador pode corrigir a peça que está errada. Depois dali, tem que prosseguir daquela forma, sabe? É o que diz a regra. Mas quando a organização não cede o material e que os jogadores trazem o material, aí é que está mais propício o erro. Que é o jogador que vai arrumar. E às vezes o jogador chega no momento da partida e fica para arrumar as peças naquela hora. E por questão de pressa, às vezes ele comete o erro de trocar a posição de uma peça ou outra. Esse detalhe que tem que observar. Então, mesmo que dê início à partida, o árbitro principal, os árbitros auxiliares, de uma forma geral, têm que observar se os relógios estão regulados corretamente, se as peças estão na posição correta, né? Para evitar um problema maior para frente. É sempre bom repassar isso, tá? Perfeito. Até porque, até o relógio também, né? É bom que o árbitro, na hora que estiver começando o torneio, né? Começando a rodada, que ele dê uma volta no salão, passando os olhos de forma rápida, mas dando uma conferida se os relógios estão ligados, se eles estão com o tempo correto, se as peças estão na posição correta, mas, lamentavelmente, se acontecer, a gente agora já sabe como é que faz para poder resolver a situação. Elcio, agora ainda falando das irregularidades, né, o início da partida com cores invertidas, né? De novo, a regra dos 10 lances, em que jogaríamos eu e você, eu estou de brancas, você de pretas, de acordo com a publicação do Chess Results, né, o emparceramento feito pelo Chess Results. No entanto, eu sento na mesa de pretas, você senta de branco, a gente não presta atenção, aí o que acontece? Explica para a gente, por favor. Então, como a própria regra diz, né? Até o décimo momento, você pode corrigir essa situação e os jogadores trocam de lado, né? Torneios escolares acontece muito isso, né? Por falta de experiência dos jogadores, pelo nervosismo que os alunos, né? A falta de prática de competição, esse é um tipo de erro que acontece bastante, né? E para isso, principalmente em torneios escolares, torneios de categoria de idade menores, né? É, o árbitro tem que ficar atento com a planilha, né, o espelho, né, do emparceramento, ele verificar se o jogador A está sentado no local certo, no jogador B está sentado no local certo, para, como eu sempre falo, prevenir, evitar que venha a ter um problema mais à frente. Mas se acontece, por exemplo, no oitavo lance, percebe-se que as cores estão trocadas, a partida volta à posição original, os tempos permanecem no relógio, né? Os tempos, porque o torneio tem um tempo de duração, então os relógios se mantêm, mas a posição volta no inicial e os jogadores trocam as cores. É esse o procedimento que deve ser feito. Tá? Perfeito. Agora, é interessante a gente comentar também, Elcio, a respeito nessa questão, né? Porque o jogador termina a partida, era para estar jogando de brancas, jogou de pretas e chega lá e diz assim, brancas vencem. E você anota na sua planilha, branca vencendo, mas o outro adversário, até porque, principalmente em torneio infantil, a gente acaba não conseguindo guardar o nome de todo mundo que está jogando, todo mundo que acontece nesse sentido. Queria te perguntar uma outra coisa ainda dentro desse contexto do início da partida aí com cores invertidas, mas que a partida chegasse ao final e que fosse também ocorresse isso. Lá na frente no nosso curso nós mostramos quando a gente utiliza o Manager, né, o Swiss Manager como programa de emparceramento, o que é feito para que você possa corrigir essa situação trocando o nome de quem estava jogando de brancas passa para casa de pretas e quem estava de pretas para de brancas, até por conta do critério de desempate, que também faz parte nesse contexto geral aqui de acontecer situações dessas irregularidades envolvendo as cores invertidas na partida. Né? Então, só para que o pessoal entenda que se chegar ao final da partida, ainda assim há solução
vai acabar sendo registrado a partida, infelizmente, né, que houve esse equívoco, mas que há uma correção a ser feita no programa também. Tranquilo. Elcio, ainda falando sobre as irregularidades, né, agora eu queria que você falasse para a gente como é que se completa o chamado lance ilegal. Isso. Talvez desse questionamento dos lances irregulares, talvez seja o que fique um pouco mais confuso, até mesmo para os jogadores e para alguns árbitros. Então, vamos lá. O jogador, ele toca na peça, tocando na peça, ele é obrigado a jogar, desde que essa peça possa ser jogada, e ele faz o lance. Se o lance dele for correto, não estiver errado, o lance já está completo, né? Agora, ele só está realizado, e ele só torna-se completo quando é acionado o relógio. Então, o procedimento são de 3 etapas. Vamos colocar assim. Primeiro, o jogador ele toca na peça, ele é obrigado a jogar desde que tenha condição de jogar com essa peça. Ele joga, faz o movimento da peça, o lance está realizado. É um lance possível? É um lance possível. Então, o lance está realizado. Ele não pode voltar mais a peça para casa de origem onde estava. Aí ele só está completo quando o jogador aciona o relógio. Então, essas condições para o lance estar completo. O que acontece muitas vezes é que se o jogador faz um lance irregular, ele faz um movimento que não pode, por exemplo, um cavalo que está cravado por uma peça e que, se ele tira o cavalo, o rei fica em xeque, nesse exemplo que eu estou dando. Se ele toca no cavalo, ele tem que jogar. Só que ele pode jogar? Não, porque a peça está cravada. Mas ele pega o cavalo, no exemplo que eu estou dando, e faz o movimento correto do cavalo e solta a peça. Automaticamente, alguns jogadores já param o relógio, já chamam o árbitro convocando que é um lance irregular. É um lance irregular impossível, porque ele não pode tirar o cavalo. Mas ele, como o jogador não completou o lance, não acionou o relógio, significa que o lance não foi realizado, não está completo. Então, volta o cavalo para a posição e não torna-se um lance irregular. Isso é o que mais acontece no xadrez e é essa confusão que acontece o tempo todo. E volto a repetir, isso acontece muito em torneio escolar, né? Porque o jogador não tem essa experiência, vê, toca na peça, o outro já está reclamando. Então, o que deve acontecer é o lance só está completo quando é acionado o relógio. Ele está realizado quando a peça é colocada no tabuleiro. Essa é a diferença, essa leitura que o árbitro precisa ter para agir de forma ou punir o jogador com 2 minutos, né, se o lance foi completo, ou, se ele não foi completo, só foi realizado, voltar à posição sem irregularidade. Perfeito. Bom, agora a gente queria conversar um outro assunto, um outro tópico, sobre a anotação algébrica, né? O registro dos lances. Explica de forma geral para a gente essa situação. Então, no xadrez pensado, o jogador é obrigado a fazer a sua anotação, né? Na planilha que a organização oferece aos jogadores. Então, o jogador de brancas ele faz a anotação dos seus lances de branca e do oponente de preto, mesma coisa com o oponente. Então, o árbitro tem essa planilha como uma referência do que está acontecendo. O histórico da partida está ali. Tanto é que, quando termina a partida, o árbitro deve pegar a planilha e deve observar se os resultados estão iguais, 1-0, 1-0, se está empate, né? O árbitro deve verificar e os jogadores devem assinar essa planilha. Isso é um documento. E que tipo de anotação que deve ser feita na planilha? Isso está padronizado pelas regras, que é a anotação algébrica. É a única anotação que é aceita. Pode ser nas línguas oficiais da FIDE, né? Mas tem que ser de forma algébrica. É o que está padronizado na lei do xadrez. Perfeito. Agora, eu queria que você falasse sobre o empate. Como é que ele deve ser ofertado? Porque existe uma regra nesse contexto e as pessoas, às vezes, se atropelam na hora de fazer o pedido de empate, de oferecer empate, né? Exatamente.
O jogador que deseja propor o oponente empate, ele tem um procedimento correto. Se ele não fizer dessa forma, ele pode ser advertido e, se persistir, pode até ser punido. Existe aquele jogador que fica, cada lance que vai passando, cada jogada que vai passando, fica solicitando empate ao jogador. Isso também é uma forma inconveniente de propor empate. Agora, o procedimento correto é o jogador fazer o seguinte: ele faz a sua jogada, oferece empate ao oponente e aciona o relógio. Esse é o procedimento correto. O oponente, ele pode aceitar imediatamente ou não, ou pode pensar, avaliar sobre a proposta e aceitar o empate. Se ele automaticamente faz a sua jogada, significa que não foi aceito o empate, ele fez a jogada, é que ele não quer empatar. Então, a forma correta, ele faz a sua jogada, solicita o empate e aciona o relógio. Ele não pode oferecer empate no tempo do jogo do oponente. Por exemplo, eu faço a jogada, aciono o relógio e proponho empate. Eu não posso interferir, não posso perturbar o jogador com qualquer tipo de oferta e qualquer tipo de chamar a atenção do oponente. Está no tempo do oponente. Qualquer reivindicação que eu tenho que fazer no meu tempo e não no tempo do oponente. É esse o procedimento que tem que ser feito. Não, perfeito. É bom que as pessoas entendam, porque às vezes eles acionam o relógio e depois é que oferecem o empate, né? Então é só o pessoal lembrar que Isso oferece acontece, empate antes, né? isso acontece bastante. Perfeito. Agora vamos falar da pontuação por partida, né? Num torneio de forma geral. O que pode e o que não pode, Elcio? Então, uma partida vencida, o resultado é colocado de forma que o vencedor ganha 1 ponto e o perdedor 0 ponto, né? Fica, por exemplo, o jogador de brancas vence, fica 1-0, 0 para o jogador de preto. Se for o contrário, o jogador de brancas fica com 0, o jogador de pretos com 1 ponto. E no caso de partida empatada, é como eu falo para os alunos, é como dividisse esse 1 ponto para os dois jogadores. Então, é meio ponto para o jogador de brancas e meio ponto para o jogador de preto. Só existe esse tipo de resultado. Não existe outro tipo de score. 2/3 do ponto para um terço para outro, isso não existe. É sempre 1-0, 0-1 ou empate, meio ponto. Esse meio ponto você pode escrever de forma de fração ou pode escrever 0,5, e todas as duas anotações são bem entendidas na planilha. Então, só para ficar claro, né? Eu tinha uma vantagem, então eu fico com 3/4 do ponto, você fica com 1/4. Não, isso não existe, tá bom? Isso não existe, Pessoal, exatamente. Ou ele venceu ou empatou. Não tem outros resultados. tem opção não, né? É, Agora, a gente falou sobre a notação algébrica, né, e comentou sobre a questão do torneio no ritmo clássico, né, o standard. Mas nós temos também as modalidades rápidas, modalidade rápida e blitz. Então, como é que fica essa questão de notação da partida? então, fica a critério o jogador não tem a obrigação de anotar, fica a critério dele. Se ele quer anotar, ele, para ter um histórico do que foi jogado ali, então, para depois passar para um professor ou passar para um programa, alguma coisa assim, ele pode fazer isso, mas é opcional, não é uma condição que ele tem que anotar. É diferente do pensado, que é obrigado a anotar, tá? Então, Uhum. dessa forma que fica estabelecido, né? Não, perfeito. É só para o pessoal poder entender, porque muitas vezes eles olham a planilha e dizem assim, mas por que esse rapaz está anotando a partida? Mesmo no ritmo rápido, principalmente. Blitz é mais difícil de anotar, claro, né? Mas às vezes a pessoa fala, por que ele está anotando? Então, geralmente, o atleta anota até um determinado lance, que depois também começa aquela correria de final de partida, e às vezes não dá tempo nem de anotar. Mas a intenção é apenas registrar a partida, mas não é passada essa partida, né? A planilha não é entregue ao árbitro. Por outro lado, só lembrando o pessoal que quando a partida é no ritmo
standard, no ritmo clássico, é preciso entregar a planilha para o árbitro, porque essa planilha é digitalizada, é colocada também a partida disponibilizada depois na internet para todo mundo. Só para isso ficar bastante claro nesse contexto, né? Então, deixando essa explicação aí. Fica à vontade, Elcio, para comentar sobre essa questão aí de xadrez rápido também. Isso, a FIDE, né, estabeleceu os ritmos, padronizou os ritmos das partidas. Então, por exemplo, de um minuto, né, uma partida que você ajusta os relógios em 1 minuto, até 9 minutos, se caracteriza de partida no ritmo Blitz. De 10 minutos a 59 minutos, se caracteriza partidas de xadrez rápido. Desculpa. E acima de 60 minutos é xadrez pensado. Então, o árbitro, ele sabe que esse ritmo é padronizado. Então, se, por exemplo, uma partida de 50 minutos para cada jogador, ela está enquadrada no ritmo de xadrez rápido. Uma partida de 5 minutos para cada jogador está enquadrada no ritmo Blitz. Então, é dessa forma que a FIDE padronizou para poder aplicarmos as regras, como eu coloquei no início. Tem situações no xadrez pensado, você tem um recurso maior para aplicar as regras, e no xadrez rápido e Blitz, o árbitro tem que ter mais experiência, um sentido maior de dinâmica para a partida fluir normal, se houver alguma intervenção, algum problema. Não, perfeito. Para o pessoal entender, então, né? O pessoal entendendo o Blitz e também o rápido. Agora, Elcio, para a gente já encerrando, né, caminhando para o fim aqui da nossa explicação sobre a Lei Geral de Xadrez, nossa primeira aula do curso de arbitragem, eu deixo você à vontade para fazer suas considerações finais, alguma coisa que você queira comentar. Não, então, Ricardo, não, eu tô muito satisfeito com o curso. Foi criado o grupo, né, no WhatsApp, e ali qualquer dúvida, qualquer dificuldade que o aluno venha a ter, é só colocar, né, para nós, que nós vamos procurar estar ajudando aí e a todos a esclarecer as dúvidas que possam surgir, né? Que no início realmente surgem muitas dúvidas, mas depois com a prática o árbitro vai ganhando confiança, vai adquirindo experiência, e o trabalho fica de uma forma simples até, né? É claro. Não, você tem razão mesmo. O que faz o árbitro é a experiência. Então, é preciso, né, participar, organizar torneios, fazer os torneios. E, é claro, às vezes vão acontecer dúvidas, a gente vai equivocar em algumas decisões, mas a intenção é sempre não só estar melhor preparado, por conta, inclusive, do curso sendo colocado para que as pessoas possam entender melhor o xadrez. E quem estiver também nos assistindo aqui de forma esporádica e, né, encontrou o nosso vídeo no nosso canal do YouTube, fique à vontade para poder dar um like aí, também se inscrever no nosso canal para nos acompanhar de forma geral aí, todas as explicações, a gente sempre tem novidade aqui no canal. Então, Elcio, muito obrigado pela sua participação conosco aqui, agradeço demais da conta, e a gente segue com o curso nos próximos dias, trazendo mais vídeos, trazendo mais aulas para o pessoal. Muito obrigado, Elcio. Obrigado aí, boa sorte a todos.